Olá, sejam bem-vindos ao programa Capital Natural. Há 15 anos, os países e povos que compõem a Organização das Nações Unidas se comprometeram a fazer esforços inéditos para erradicar a pobreza extrema e outros males da sociedade, estabelecendo os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com metas e métricas bem claras. Em 2015, expira o prazo que a própria ONU estabeleceu para que os países atinjam essas metas. Trata-se, portanto, de um momento importante de análise sobre o que foi conquistado e tão importante quanto definição do que será feito daqui por diante na próxima etapa deste grande e incessante desafio que é perseguir a melhoria das condições de vida no planeta. Esta próxima etapa será guiada pelos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pela chamada Agenda Pós-2015. Ambos começaram a ser elaborados na Rio+20 e contaram com o apoio e com a colaboração de governos, empresários, a ONU e milhares de pessoas ao redor do mundo. Para debater este assunto, vamos conversar hoje com Aron Belink, que é coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GV-SES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio+. 2015 é um ano muito importante porque ele marca um divisor de águas do que já foi programado e conseguido e conquistado e o que vai ser previsto para frente. Eu queria começar com você para saber da importância dessa data, para pararmos para pensar, avaliarmos. Então, acho que já na Rio+20, em 2012, ficou muito claro essa ideia de que nós teríamos nesse ano agora, em 2015, um momento de reflexão e que não é pautado só pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas também muito pautado pelas negociações do clima. A gente vai ter agora, nesse ano, em novembro, uma rodada super importante em Paris, onde se espera que haja um regime também do clima que vai ajudar a governar as negociações, os trabalhos dos países, também do nível internacional, nas próximas décadas. Não é um trabalho de curto prazo. Então, a combinação desses fatores, quer dizer, o alinhamento daquilo que foi discutido na Rio+20, 3 anos atrás, e a transformação disso numa pauta mais concreta. As negociações do clima que vêm progredindo e também com essa nova perspectiva, e vamos dizer, o término do prazo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em conjunto, deram esse marco. O que me parece assim, até uma pena, no caso do Brasil, é que essa agenda está sendo bem pouco discutida. Eu não sei se é a ressaca da Rio+20 ou se é o fato de que a gente está com várias outras questões em aberto no país, mas a gente vê, pelo menos de onde eu assisto hoje, muito menos envolvimento do que se poderia desejar da sociedade, mesmo do governo, de outros atores sociais, no rumo de pensar o que é esse pós-2015 e o que nós estamos construindo agora. Nós já estamos em 2015 e eu acho que a gente está começando essa discussão, que nunca é tarde demais, mas a gente podia ter começado a discutir ela um pouco antes aqui no país já. Para entender então um pouquinho por que temos essa dificuldade de falar, eu queria deixar mais claro o assunto. Quais foram os principais objetivos de desenvolvimento do milênio? Os Objetivos do Milênio foram criados no ano 2000, com todos os países, 189 países, que se comprometeram com uma agenda para reduzir a pobreza, também aumentar a educação para todos. Tinha objetivo para a igualdade de gênero, para a mortalidade infantil, para meio ambiente. Tem 8 em total, mas realmente sobre a redução de pobreza é o maior desafio que era para os Objetivos do Milênio. Agora, passaram 15 anos para a implementação dos Objetivos do Milênio e eu acho que essa experiência vai ser muito útil para a próxima agenda pós-2015 sobre a sustentabilidade. Os Objetivos do Milênio, eu acho que foi a maior força mobilizadora que a gente tem visto na agenda internacional até hoje, de governos, de sociedade civil, de academia, de vários setores diferentes, trabalhando conjuntamente para esse objetivo de erradicar a pobreza. Aí nós vimos muitos avanços. O que eu acho muito interessante é que grande parte desses avanços aconteceram nos países mais pobres, o que mostra realmente que o logro e o avanço nesses objetivos não é só questão de finanças, de dinheiro, de
técnica, senão também é de vontade política, de visão. Então, quando tem lideranças realmente comprometidos com essa agenda, nós vimos muitos avanços. Nós vimos uma queda de pobreza muito grande, 40% de redução de pobreza no âmbito mundial. A China tem muito que ver com isso, mas mesmo tirando a China, nós vimos diminuiu muito a pobreza no mundo. Também aumentou muito a educação. Tem países na África que conseguiram 90% de crianças nas escolas, né? Também uma descida enorme de mortalidade infantil, 30% de menos mortes infantis no mundo. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa que vai ajudar para nós levar para esses próximos 15 anos. Você falou de alguns países como China, né? Mas eu queria entender, por exemplo, o Brasil. O Brasil foi bem colocado, conseguimos avançar bastante. E aonde avançamos mais? O Brasil foi muito bem sucedido. De fato, o Brasil virou, eu diria, um exemplo no mundo, porque tem algumas coisas que o Brasil fez que eu acho muito interessante. O Brasil fez todo um programa de municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento, né? O que quer dizer que elas conseguiram, de um lado, o Brasil botou dentro da agenda nacional e o planejamento nacional os objetivos do milênio. Então, eles fizeram um paralelo entre a agenda internacional com a agenda nacional. Então, já virou não uma coisa que estamos fazendo para outros, senão para nós. Então, já é uma apropriação nacional muito forte. E essa apropriação desceu até o nível local, dentro dos municípios, com um processo enorme de municipalização dos objetivos do milênio. Complementando isso, eu acho que é interessante o que a Laila colocou, que foi um processo que envolveu não só os atores governamentais, mas envolveu também outros atores da sociedade. A gente teve, acho que muita gente vai lembrar daqueles logotipinhos, né, aqueles 8 símbolos do objetivo do milênio, que fizeram época, vamos dizer assim, lá no começo dos anos 2000. Inclusive, esses logos foram globais e foi um brasileiro que fez, né, o Percival Caro Preso. Então, teve todo um engajamento que replicou isso em sociedade civil, empresariado, quer dizer, nos poderes locais. E o que eu acho que é importante da gente capturar, como a Laila disse muito bem, é você fazer esses objetivos como alguma coisa que é uma proposta, uma necessidade do próprio país, da própria organização que está trabalhando, e não uma coisa que vem de fora para dentro. Então, essa internalização e transformar isso numa pauta e medir isso é muito importante, né? E acho que uma coisa, né, que faz parte desse trabalho, né, interessante assim, a Laila comentou vários percentuais, né? Como é que a gente tem os números? Né, porque esses objetivos estão ligados a metas e essas metas têm os seus próprios indicadores. Né? E esses indicadores são exatamente fatores bem concretos que você pode medir no dia a dia. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre isso, até para entender aonde dentro do Brasil avançamos mais. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a chamada Agenda Pós-2015 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estamos conversando com Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio+. No último bloco, nós estávamos conversando sobre alguns indicadores e falando de Brasil. Nós tivemos alguns programas sociais que foram interessantes, uma redução da pobreza, a diminuição da letalidade infantil. Queria que falasse um pouquinho como é que nós avançamos nesses últimos 15 anos. Uma gentileza entre entrevistados. Não, o Brasil avançou muito bem em termos... Na verdade, o Brasil não só avançou em termos de redução de pobreza, mas também botou outra prioridade nacional dentro da agenda, que é o tema de desigualdade. Então, o Brasil não conseguiu, nesse momento, botar na agenda internacional, mas ele fez como país, como prioridade nacional de diminuir
a desigualdade. Então, nesse sentido, o Brasil tem diminuído a desigualdade nos últimos 10 anos. Eu não tenho o número comigo na minha cabeça, mas também virou um exemplo. Foi o que mais avançamos na desigualdade, na redução da desigualdade? No mundo? Não, no Brasil, dentro do Brasil. O que nós melhoramos mais nesses últimos 15 anos? Eu também não vou lembrar os números de cabeça, mas assim, eu acho que o que teve muito claro no Brasil, essa questão de erradicação da pobreza extrema, que era o primeiro objetivo, o Brasil seguramente avançou muito, quer dizer, a gente acho que certamente chegou no objetivo que estava colocado, naqueles termos que a gente tem hoje, é residual, né? Quer dizer, a gente pode até questionar as estratégias de desenvolvimento associadas a isso, mas do ponto de vista específico da erradicação, não tem dúvida que o país avançou muito. A questão de mortalidade infantil, né, e materna também, o Brasil teve um avanço muito grande. Eu acho que dos 8 objetivos, o Brasil ele teve um progresso muito grande e bem mensurável. Talvez o último deles, que é todos trabalhando para o desenvolvimento sustentável, para o meio ambiente incluído, esse talvez seja um que o Brasil avançou menos, até porque as métricas para isso elas são talvez mais difíceis, né? O que é essa parceria, o que é essa aliança. Agora, uma coisa que eu acho que... Você ia falar? Não. Uma coisa que eu acho que é importante a gente contrastar um pouco, né? Os objetivos do milênio e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, qual que é a grande diferença nessas coisas, né? Não sei se você quer falar antes, vai? Sim, não, são duas coisas. Só acrescentando um pouco nesse objetivo 8 dos ODM, é porque esse objetivo realmente estava mais ou menos... Na verdade, tinha várias coisas dentro desse objetivo, mas uma das coisas era manter um compromisso dos países mais ricos com ajuda para o desenvolvimento. Então, era 0,7% do PIB nacional dos países mais ricos, mais desenvolvidos, para canalizar para os outros países menos desenvolvidos lograrem os objetivos. Então, nesse sentido, esse objetivo era um pouco mais voltado para os países mais ricos, menos para os outros países em desenvolvimento. Sim. Mas aí eu queria falar sobre uma diferença que eu acho muito interessante entre os ODM e o que vai vir agora, o pós-2015, e é aquele tema da universalidade da agenda. Porque os ODM realmente botou tudo assim, os primeiros 7 objetivos era realmente para os países fazerem. Agora, com essa agenda de sustentabilidade, é para todo mundo. Assim, mesmo se você é um país rico, desenvolvido, não quer dizer que você é sustentável, não quer dizer que você não tem desigualdade. Antes era uma coisa voltada para dentro do próprio país e própria população, agora é muito mais aberta. Mais do que isso, os ODMs, eles são focados especificamente na questão da pobreza e dos seus males correlatos, vamos dizer assim. Então, ela era uma agenda onde o grande alvo e o grande beneficiário era a população mais pobre, os países mais pobres. Na transição agora por os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que está se colocando é uma agenda que ela serve tanto para ricos quanto para pobres. Né? E essa foi uma diferença grande, inclusive teve uma negociação bastante difícil, ainda tem, no sentido de que, vamos dizer assim, todo o possível apoio que foi canalizado para alguns países, algumas agências ligadas à pobreza, estava, vamos dizer assim, em risco. Havia uma preocupação se isso não seria substituído, abandonado, em função agora dos objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável, né? Não estaria trocando uma coisa pela outra. Então, acho que assim, 2 pontos que a gente precisa enfatizar para fazer essa distinção. Então, primeiro, de que os ODMs eram muito focados nos países mais pobres, no combate à pobreza. Os ODS, né, já para usar a sigla que é o que vai ficar, estão focados no conjunto dos países. Segunda coisa, que os ODMs eles eram muito sociais. E os ODS eles estão pegando uma agenda mais ampla, incluindo tecnologia, incluindo inovação, incluindo a atividade econômica. Então vamos destrinchar isso um pouquinho. Primeiro, o ODM continua existindo como meta dentro dos processos de ODS? Não. Não, ninguém mais tem essas metas agora. Cumpridas aqui, acabou a discussão. Bom, tem algumas das metas que vão ser levadas dentro dos ODS. Não é assim, cortar a fita e já acabou os ODM. Os ODM, em teoria... Até porque o mundo não está maravilhoso, muita gente ainda está na extrema pobreza e vamos lá. E, na verdade, temos que pensar nessas agendas, assim, pelo que são. Elas nos ajudam a fazer um caminho
mais certo, mais justo, mais equitativo, mais sustentável, mas não é assim, não é uma regra que todo mundo tem que fazer, que tem esse prazo, se não faz nesse dia. Então, ela é um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais assim. 2015 é a data limite para cumprir, mas obviamente tem muitos lugares que não têm cumprido todas as metas. E essas metas, como você diz, continuam a ser problema. Então, elas vão ser levadas e traspassadas para a agenda dos ODS. Só que a agenda ODS é bem mais ampla e começa a contemplar a interação e a interligação entre as dimensões sociais, ambientais e econômicas que fazem parte do desenvolvimento, né? Por exemplo, para pegar um exemplo dentro dos ODS. Então, o objetivo 12, que é sobre produção e consumo sustentável. Então, veja que para implementar, né, não lembro exatamente agora do texto, mas o objetivo diz sobre implementar os processos de produção e consumo sustentável que permitam a todas as pessoas terem acesso aos bens e serviços que precisam para ter uma vida adequada dentro dos limites do planeta, ou seja, essa ideia da produção e consumo sustentável. Esse objetivo em si, né, e esse é um dos 17, esse é o número 12, é dificílimo. Ele já é enorme, né? E quando você desdobra esse objetivo dentro das suas 8 metas, né, essas metas vão incluir gestão de resíduos, vão incluir a questão de condições de trabalho dentro dos processos de produção, vão incluir alguns programas que foram detalhados nos últimos 15 anos ali sobre o Framework Program, vamos dizer assim, um programa de referência sobre produção e consumo sustentável. Então, os ODS, no final das contas, eles estão sendo um grande agregado de tudo aquilo que veio sendo discutido e acordado, eu diria, desde 1972, quando teve a Conferência de Estocolmo. Então, assim, vem se construindo globalmente uma agenda, uma pauta, e quando se chegou agora nos ODS, elas foram agregadas. Então, é muito difícil você pensar em mobilização a partir de 17 objetivos. Né? Então, qual é o valor disso? Né? E aí eu acho que é um pouco o que a Lara estava dizendo. Quer dizer, o importante não é tanto, vamos dizer assim, o enforcement, a capacidade de você impor uma pena para quem não cumpriu o objetivo. O que é importante é que eles apontam caminhos que foram acordados globalmente com vários atores e ajudam você a direcionar recursos e a fazer uma priorização e a medir os avanços nessa direção. Então, assim, quando se faz uma agenda como essa, acho que a ideia essencial é você canalizar atenção, canalizar recursos, canalizar esforços e poder medir esse avanço. Nós vamos para o nosso intervalo, mas a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a chamada Agenda pós-2015 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estamos conversando com Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio+. Um problema que é visível, que o desenvolvimento de uma nação emperra muitas vezes em questões ambientais, né? E esse desenvolvimento sustentável está muito interligado. Então, a gente vê até no próprio Brasil essa dificuldade e acho que e aí queria saber de vocês, é o grande problema. Quer dizer, uma luta para se ter o desenvolvimento que o país quer e não ter as dificuldades, ou pelo menos acertar os pontos necessários para que podemos, nossa, agora falhou tudo, né? Possamos caminhar juntos, né? A sustentabilidade ao lado do desenvolvimento do próprio país. Tem que ver com mudar um pouco o modelo de desenvolvimento. Essa é a parte mais difícil que tem essa nova agenda, porque realmente tem que mudar os processos econômicos, tanto na parte da produção, mas também de como as riquezas são depois distribuídas entre a população. Então, também tem essa parte social que nós tentamos sempre de ver tudo junto, a parte econômica, social e ambiental. Então, na parte ambiental, é começar a rever esse tipo de produção, como é que extraímos, usamos os recursos, porque mesmo dentro do uso dos recursos naturais, temos uma desigualdade enorme. Então, você tem países ricos que usam pelo menos 20 vezes mais dos recursos naturais que os outros países. E dentro dos países, nós reproduzimos essa dinâmica entre a elite e a população por geral, né? Então, é uma coisa que
vai requerer, eu acho uma das coisas mais difíceis, porque a agenda de desenvolvimento sustentável vai requerer que alguns perdem um pouco e outros ganhem. Mas muda quem que vai perder e quem que vai ganhar. E essa parte é difícil, porque aqueles que já têm tudo não querem perder nenhum centavo. Claro, imagino. Mas e não é só econômico, são várias coisas. Mas aí vamos ter que, assim, para mudar, vamos ter que mudar. E essa mudança vai ter impactos sobre a sociedade. Eu acho que, complementando nessa direção do que a Laila disse, né? Eu acho que a noção de que o meio ambiente ele briga com o desenvolvimento, ele briga com o progresso, ela é uma noção que assim está sendo superada bastante, no sentido de que as maneiras mais efetivas, mais eficazes da gente usar os recursos e produzir bem-estar, elas na verdade usam melhor os recursos do que uma forma perdulária, uma forma ineficiente. A questão é muito da distribuição. A gente sabe que existe alimento no mundo para todo mundo, mas ao mesmo tempo tem bilhões de pessoas que estão subalimentadas. Então, a questão da distribuição e de como é que essa lógica funciona, ela é muito central. E ao mesmo tempo, acho que também, pensando em Brasil, né, quando a gente fala do meio ambiente sendo um fator que emperra, que complica, a gente tem que separar um pouco aquilo que é a gestão do sistema de proteção ao meio ambiente, ou seja, a legislação, o licenciamento, né, aquilo que às vezes as pessoas no senso comum acham que é uma burocracia excessiva no Brasil, e daquilo que é o fato real, né, que o meio ambiente tem limites, quer dizer, o planeta tem limites, quer dizer, e se a gente ultrapassa esses limites, queiramos ou não, a realidade vai se impor e nós vamos ter um problema. Exatamente. Né? Então, a ideia de que existe um teto ambiental, né, ela é uma ideia já muito consolidada. Na Rio+20, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que está ficando também muito forte é a ideia de que existe um piso social. Ou seja, a gente não pode nem extrapolar o limite do meio ambiente, nem podemos deixar ninguém abaixo de um certo nível de conforto, de acesso, de capacidade de exercer as suas potenciais como pessoa, ou seja, de realização individual. Então, esse intervalo, né, é o intervalo em que a gente tem que distribuir os recursos para não deixar ninguém abaixo do piso e também não estourar o teto dos recursos. Ótimo, tão né? mais fácil perceber desse jeito. Essa foi um dos hits da Rio+20, que foi a economia da rosquinha, do donut. Da rosquinha, que é a tradução Donut Economics, que é exatamente isso. Você tem um miolo e você tem um canal. Assim, isso é um gráfico com indicadores, é bem interessante. Tem procurando isso no Google, você acha fácil. O programa Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas semana que vem nós vamos continuar esse debate. Agradeço por hora a presença dos nossos convidados, Aron Belink, coordenador do Programa de Finanças Sustentáveis do GVSES, e Laila Saad, diretora adjunta do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro Rio+. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Marina Machado, até o próximo programa.